Qual foi a última vez que você fez uma pausa? Uma pausa mesmo, de descansar, desacelerar, de replanejar a tua vida. É muito comum eu ver pessoas que simplesmente vão fazendo a vida acontecer, porque não tem outra opção às vezes, mas elas não param para pensar se aquilo é o que elas querem. Elas não param para pensar para construir a vida que elas almejam. São pessoas que quando eu converso, seja em terapia, seja amizade ou coisa do tipo, elas nunca pararam para refletir sobre o que é a vida para elas. Não a vida no sentido filosófico, mas a própria vida. E isso é uma coisa que eu trago para alguns clientes eventualmente, e por isso surgiu esse vídeo, que é quantas vezes por dia, por semana, você realmente faz uma pausa. Por exemplo, eu vinha num ritmo de trabalho muito intenso. Eu cuido da minha filha na parte da manhã até o início da tarde, depois eu ficava trabalhando, fazendo os atendimentos. Entre um atendimento e outro, quando não tinha alguém, eu continuava trabalhando, estudando, lendo e tal. E aí um momento eu falei assim, cara, eu preciso dar uma parada. Eu preciso descansar. Porque eu estava fazendo basicamente o efeito de troca de tela. Eu estava aqui no computador, hora eu estava aqui no celular e às vezes eu estava no videogame ali jogando alguma coisa. E aí nesse sentido vem muito isso, né? A gente tem tido uma sociedade cada vez mais conectada, mais estimulada, que faz com que você canse. Você não está cansado porque você cansou de fato. Você não está estressado porque as coisas não estão dando certo apenas. Mas toda essa hiperestimulação que a gente tem com a internet, com vídeo, com texto, com tudo que a gente consome, principalmente hoje com a questão da IA, ela faz você ficar mais desgastado. Essa semana eu estava lendo alguns livros e eu peguei dois, eram livros curtinhos, de 100 e poucas páginas, e eu falei assim, legal, vamos ler aqui um pouco, era do que de graça ali e tal. E os dois livros feitos por IA. E eu falei assim, cara, que livro ruim. Um era definitivamente feito com IA. É o carinha que chegou lá, botou os prompts na IA e foi só copiando e colando e ajustando um termo ou outro. Pronto, acabou. Esse era o livro. E eu fui ver, o preço original dele era 15 reais. Falei, caramba, até fiz a avaliação, botei lá, quero tudo com IA. E o segundo livro, vocês vão entender o porquê disso tudo. O segundo livro, ele já tinha um pouco assim, outras terminologias, não dava tão cara de ser por IA, mas a formatação dele parecia uma IA que tinha feito, de tão fraco que ficou. E a mesma coisa, fui lá, fiz análise e tal. E isso me levou a essa reflexão também de, peraí, deixa eu parar um pouquinho. E eu comecei a fazer um pouco disso na minha vida. Eu parei e comecei a reavaliar seguidores que eu tenho nas minhas páginas, pessoas que eu consumo informação, ou seja, quem eu estou seguindo, leituras que eu tenho feito, tipos de atendimento que eu realizo, tipos de serviço, tipos de produto, tudo isso para que eu possa pensar, esse é o tipo de vida que eu quero? Eu brinco com os meus clientes que são como eu, mais nerd nesse sentido, que gostam de videogame, que eu fiz a mesma coisa com videogame. Eu fui tirando tudo da wishlist que eu tinha na Steam, por exemplo. Porque a Steam eu abro lá, tinha 200 e quase 250 jogos na lista de desejo. E sempre vai ter um jogo de promoção. E ali eu falei, não, eu preciso conter isso aqui. Não que eu comprasse tudo, obviamente eu não compro, mas eu falei, eu preciso conter, porque eu já tenho outros jogos para jogar, não preciso de mais. Então deixa eu zerar o que eu já tenho. Lista de livro na Amazon, mesma coisa. E aí eu trago essa questão para você de quando é que você se permite fazer uma pausa? Quando é que você permite o teu cérebro descansar? Porque se você fica aqui no celular o tempo inteiro consumindo, pegando informação, vai cansar. Vai cansar. Eu tava falando com um colega recentemente, a gente conversando sobre criação de conteúdo e tal. Ele falou, cara, você achou o seu conteúdo? Eu falei, por quê? Ele, não, porque você fala bem e tal, não sei o que. Eu falei, preciso melhorar algumas coisas, preciso treinar mais. Mas eu tava gravando conteúdos assim, com essa cara estourada, com a luz estourada, porque ela fica bem aqui na minha frente. E eu falei, vou fazer aquela ideia do conteúdo lo-fi. Mas isso não é o ideal. Isso aqui para vídeo é péssimo. Eu preciso deixar assim. E eu só tenho o horário da noite para fazer isso. Então a última coisa que eu farei no meu dia será pegar e gravar um vídeo. Ao longo do dia eu vou roteirizar esse vídeo e vou gravar. Isso é o momento de poder pausar e entender o que eu quero construir. O que eu quero fazer. Eu tenho uma página no Substack, que é um lugar onde a gente posta textos de modo geral, também outros tipos de mídia. E lá o pessoal fala assim, porque eu tô cansado do Instagram, porque eu tô cansado das redes sociais. E não é que você esteja cansado da rede social,
Você está cansado de performar. Você está cansado de ter que aparentar ser algo. Você não está parando para definir quem você quer ser para você. Você está querendo só reagir. Eu sei que isso não é consciente, mas você está só reagindo ao que o mercado traz, o que a rede social, em termos métricos, né, de funcionamento de algoritmo e tudo mais, faz você ter que criar. Você não está parando para avaliar se aquilo faz sentido para você. E aí entra uma postagem que eu estava olhando hoje, uma postagem muito antiga minha, que é: tire um tempo, que é o que surge esse tema de hoje. Quando você faz uma pausa e reflete, você vê as coisas no contexto e olha a sua rotina. O que isso quer dizer? Quando você vê as coisas dentro de um contexto e olha para além da rotina, você consegue mudar algumas coisas. Você consegue avaliar melhor o seu contexto, ou seja, o que está acontecendo de fato. Você identifica os seus erros e pode melhorar. Então, se eu não parar eventualmente avaliar, por exemplo, meus tratamentos, minhas leituras, a minha própria jogabilidade num jogo e coisas do tipo, eu não consigo melhorar, eu não consigo parar para evitar alguns erros. E aí dentro disso tem o último ponto, que é evita a perda de tempo desnecessária, porque muitas vezes a gente está produzindo e não para avaliar se aquela produção faz sentido com o tipo de coisa que a gente está construindo. O Rafael Sanson, que é um cara que eu gosto muito, ou Chanson, como a gente chama, ele tem um texto no Substack, ele é dividido em duas partes, que é obra e conteúdo. E ele fala assim, de modo bem resumido, o teu conteúdo ele tem que ser direcionado para um tipo de obra. É como se o teu conteúdo fosse uma pecinha de quebra-cabeça e a obra é a figura que você está construindo. Se você não parar um pouco para entender o que você está construindo, você vai ficar colocando um monte de tipo de conteúdo, um monte de peça avulsa que muitas vezes não faz sentido nenhum. E aí, pegando essa postagem que eu fiz um tempo atrás, ela continua ali de focar no presente e fazer um balanço da sua vida. Lhe ajuda a sair da agitação mundana e lhe permite reavaliar seu foco para se reposicionar e assim construir suas prioridades e objetivos da melhor maneira. E eu coloco na legenda do Insta lá, que é no Instagram, que é: independente de ser sua vida pessoal ou profissional, é fundamental que você tire um tempo para reorganizar suas prioridades e estratégias. A vida sem pausas pontuais fica cada vez mais difícil de ser apreciada e vivida. Estabeleça o seu ritmo e confie no seu potencial. As pausas servem para você recarregar e não parar no meio do processo. Porque o que eu conheço de gente que começa a produzir conteúdo buscando validações métricas, por exemplo, validações externas e não as motivações, validações internas, intrínsecas, essa pessoa ela vai produzindo e quando ela chega em alguns obstáculos ela para. Ela simplesmente não dá conta de continuar. Porque nós todos, de modo geral, nós temos muito preciosismo com as nossas coisas. Mas ela perde o senso crítico. E aí, que nem eu falo, você precisa, às vezes, por exemplo, parar uma oferta que você está fazendo de um serviço, de um determinado produto, e avaliar se aquela oferta, se aquele planejamento, se aquele público é o ideal para você. É que nem eu brinco com os meus clientes. Eu poderia cobrar 2, 3 mil reais um mês numa terapia? Poderia. Mas para o tipo de público que eu gosto de atender, o tipo de pessoas que me procuram, 2, 3 mil por mês não dá. Não cabe. Não faz sentido. Então, são estratégias que a gente precisa, às vezes, parar e avaliar. E tirar um tempo é isso. É poder sentar e avaliar o que eu quero. Eu associo muito tirar um tempo com os RPGs que eu jogava na minha infância e adolescência, que era: deixa eu parar um pouquinho na história e eu ver que eu estou indo para um caminho que às vezes está difícil e deixa eu evoluir um pouco mais. Dentro de um sistema de produtividade, tirar um tempo é: deixa eu replanejar essa estratégia. Deixa eu organizar tudo, porque se você só vai produzindo novamente, você às vezes não sabe nem para onde você está indo. E aí você cansa, porque você está gastando energia. Só que ela não te traz o resultado, que é o que eu brinco com relação ao Instagram, por exemplo. Um monte de gente produz conteúdo, Instagram, TikTok, por aí vai, mas elas não pararam para pensar o que elas querem deixar, o que elas estão construindo enquanto obra. E o conteúdo é fácil. O conteúdo você pega, manda uma IA hoje em dia fazer, repete o que ela fala e pronto. Ela te dá o roteiro, ela te dá tudo. Mas isso faz sentido com aquilo que você está construindo? É isso que você quer? Porque se você não construir esse processo, você não vai ter uma condição mais plena. Então, por exemplo, esse vídeo aqui, ele tem um roteiro.
Ele foi feito ao longo do dia de hoje. E aí trechos dele eu vou deixando em branco e vou preenchendo com o que vai aqui na minha cabeça. Porque eu já tenho a ideia, né? Aquela ideia do bullet point e tal. Então, parar um pouquinho e pensar assim, o que eu quero com isso? A gente roteiriza, a gente planeja coisas mais estratégicas. Outras você vai um pouco no improviso. Mas você só consegue fazer isso se você estiver descansado. Se você tirar um tempo. Um exemplo básico disso é o que eu coloquei aqui. Por exemplo, um dos autores que eu gosto bastante, ele é um autor da meditação, que é o Jon Kabat-Zinn, que ele fala assim, não que ele fale, né, mas o que eu puxo dele. Pausas intencionais permitem nos reconectar com o momento presente, reduzindo significativamente os níveis de estresse e ansiedade. E, por exemplo, uma atividade simples de meditação é uma atividade prática, é você reservar 10 minutos diários para respiração consciente, ou seja, intencional, você perceber a sua respiração, e dentro disso você se sentar confortável, fechar os olhos e tal, coisas do tipo. Quando você para intencionalmente, faz esse tipo de atividade, você está ajudando na sua regulação emocional. E essa regulação, muitas vezes, ela é importante para você poder se desenvolver. É uma coisa que eu brinco com alguns clientes, que muitas vezes a terapia ela é um processo intencional, ele não pode ser automático, por isso que ele não pode ser feito necessariamente com uma IA, como elas são hoje, daqui a 5 anos talvez possa, porque ele tem que ser uma coisa intencional, ele tem que ter momentos de confronto, ele tem que ter momentos de drama, momentos de pausa, então ele tem que ter uma coisa de o que eu estou construindo, para onde a gente está chegando, para onde a gente está se direcionando. A pausa, ela serve para isso. E só para a gente finalizar aqui, que já tem 12 minutos de vídeo, não imaginei que ia ficar tão comprido. A pausa é o que permite você produzir mais. A produtividade, a gente não pode pensar nela apenas enquanto habilidade de produção. A gente tem que pensar enquanto qualidade de produção. Porque a habilidade de produzir, hoje, você produz aos montes. Eu conheço copywriters, por exemplo, pessoas que fazem escrita de anúncios, textos, que eles com a IA produzem um monte de peças. Mas será que a qualidade é boa? É que nem eu vejo alguns lançamentos de colegas e o pessoal comenta, porque você tem que produzir, 50 e-mails, 200 e-mails, 200 não sei o que e tal, um monte de coisa assim. Eu falo, cara, mas será que não é melhor você planejar bem, ao invés de produzir um monte? Reduz, faz menos, mas com mais qualidade, com mais dedicação. A pausa é o que te permite fazer isso. Então, eu não sei qual é o momento que você está vivendo um pouco agora, se você já está pausado, mas eu te convido a parar um pouquinho e planeja a tua semana, planeja o teu dia, planeja o teu mês, no máximo, planeja o teu ano. A gente está aí com mais uns 6, 7 meses aí pela frente, efetivamente. Planeja um pouquinho, mês a mês, o que você quer. Para esse mês, o que você quer. Quando você faz essa pausa de maneira intencional e elabora a partir dela uma estratégia, um direcionamento, fica mais fácil, é mais tranquilo. Agora, se você não parar nem um pouquinho e só for indo no ritmo, sem ter estabelecido uma estratégia, um direcionamento, um plano, vai ficar difícil, vai ficar complicado, porque lá na frente você vai estar cansado. E aí você vai olhar para trás e vai ver que algumas coisas não estão se encaixando. E aí você vai sentir que nada deu certo. Então para agora. Resgata um pouquinho o que você está buscando. Quais são as ferramentas, habilidades, competências. O que você tem que traçar de caminho para chegar de fato onde você quer. E aí você reavalia tudo isso e continua. Beleza?